Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar com você aí uma maratona para Ciências da Natureza, uma maratona para o Enem, para vocês mandarem muito bem nessa prova e destruírem as questões. E para isso a gente vai dar uma recordada, alguns assuntos importantes. Eu preparei para vocês aqui assuntos importantes que podem aparecer nessa prova. E antes, na prova de Química, a gente começa falando da Química, na parte de Ciências da Natureza. E eu gostaria de mostrar para você a distribuição das questões em relação às áreas da Química, que eu acho muito importante a gente ter isso em mente, para a gente começar a discutir alguns assuntos importantes para essa prova que vocês vão fazer. Olha só, galera, presta atenção. Na verdade, a parte de Química, ela traz para a gente, olha só, a divisão em Físico-Química, Química Geral, a Química Ambiental, que o Enem cobra bastante, e também nós temos a parte de energia envolvendo a disciplina de Química, tá? Olha só, nós temos aí uma divisão de 20 e poucos por cento, 27, 26% entre a Físico-Química e a Química Geral, que é realmente a parte que mais vai ser cobrada de você. Mas nós também temos questões de meio ambiente, nós também temos questão de química orgânica, aproximadamente 20% também da prova, em geral, aparece a parte de química orgânica. E das 15 questões, aproximadamente, que você vai trabalhar de química, nós temos também um percentual pequeno, mas um percentual que envolve uma parte importante, que é a parte energética, envolvendo também a química. Então essa, basicamente, é a distribuição das áreas da química que vai ser importante para a gente trabalhar, certo? Então vamos lá, o que a gente tem que saber? Bom, eu preparei para você aqui alguns assuntozinhos que vão aparecer e mesmo nessa divisão percentual um pouco diferente uma da outra, nós vamos dar uma diquinha para você de cada área dessa para você mandar muito bem nessa prova. Olha só, a primeira dica que eu trago é a parte físico-química, que nós trabalhamos o equilíbrio químico. Gente, equilíbrio químico sempre aparece nas provas do Enem. Em geral, nos vestibulares em geral, mas o Enem gosta muito de equilíbrio químico. O que é importante a gente lembrar? Trago para você aqui o conceito de equilíbrio. Nós temos lá reagentes, produtos, velocidade da reação direta e inversa. O que é importante você saber? Que quando o equilíbrio é atingido, a velocidade da reação direta se iguala à da inversa. E o que a gente tem? A gente tem que nesse momento as concentrações elas são constantes. Observe no gráfico, olha só, nós temos concentrações de reagentes e produtos que permanecem constantes. E no momento que elas ficam constantes, o sistema entrou em equilíbrio. Nesse momento, a gente sabe que as velocidades, na verdade, elas se igualam da velocidade da reação direta e da reação inversa. Observe só que nós temos um ponto de equilíbrio em que V1 se iguala a V2. E nesse ponto, gente, nós temos o equilíbrio químico atingido. Então esse é o conceito de equilíbrio importante para você lembrar. O que mais pode aparecer para mim, Renner? Seguinte, como que se determina o valor da constante de equilíbrio, gente? Só para você recordar, olha só, eu trago aqui uma equação, produção do iodeto de hidrogênio, e lembra que o Kc, como é que a gente faz mesmo a constante de equilíbrio? Produto sobre reagentes. Então se for montar a expressão, fica lá, a concentração do HI ao quadrado sobre I2 vezes H2, correto? Se for fornecido um gráfico para a gente e ele perguntar o valor do Kc a partir desse gráfico, bom, que nós falamos agora, no equilíbrio as concentrações permanecem constantes a partir do equilíbrio atingido. Então eu tenho que pegar os valores onde, gente? Olha lá no gráfico, exatamente no ponto que as concentrações ficaram constantes. Nesse ponto eu pego lá os valores, 1,6, 0,2, 0,2, aplico e determino o valor do Kc. Muito importante constante de equilíbrio, gente. Sempre produto sobre reagente, não esqueça disso. Agora, mais uma dica importante para você é que se você tem uma equação em equilíbrio e o valor do Kc ele depende demais de como essa equação é escrita. Você fala, mas como, Renner? Só para você recordar, um resuminho aqui bem rápido para você usar nessa prova. Olha só, se você inverter uma equação, gente, o que você tem que fazer com o Kc dela? Não esqueça, inverter também. Você faz 1 sobre o Kc original, que era. Se você somar equações, quando você soma equações para obter uma global, a gente tem que multiplicar os Kcs das etapas intermediárias, não esqueça disso. Outra coisa importante é quando a gente multiplica uma equação por 2. Se multiplicar por 2, você tem que pegar o Kc e elevar ele ao quadrado. Olha só, qualquer fator que você multiplicar, se você multiplicar por 3, você eleva ao cubo e assim por diante. E se você dividir uma equação por 2, você faz o contrário de elevar ao quadrado, Você tira a raiz quadrada do Kc, viu gente? Que é a mesma coisa que elevar esse Kc a meio.
Então fica aí essa dica importante de equilíbrio químico que contempla a parte da fisicoquímica. Trago para você aqui, galerinha, mais uma dica importantíssima, que é a parte química geral. Na química geral, olha só, nós temos forças intermoleculares. E aí eu tenho 3 situações. A primeira, eu trago lá um álcool, um éter, né? E um hidrocarboneto. A gente sabe que os hidrocarbonetos eles são apolares, efetuam, portanto, dipolo induzido. Né? O éter, gente, é uma substância polar que não tem o hidrogênio ligado diretamente a elemento do FON, portanto, nós temos dipolo permanente. E, no caso do álcool, o H ligado ao oxigênio, que é o elemento do FON, que faz ligação de hidrogênio. Você lembra muito bem que a ligação de hidrogênio é mais forte que o dipolo permanente, que é mais forte que o dipolo induzido. Isso explica a diferença da temperatura de ebulição. Quanto maior a força intermolecular, maiores serão as temperaturas de ebulição. Não esqueça disso. Ah, Renner, mas e se as forças intermoleculares forem de mesma magnitude, forem iguais? O que a gente faz? A gente apela para a massa. Né? Então, se você olhar ali, ó, quanto maior a massa, mais pesada a substância, maiores serão os pontos de fusão e ebulição. Olha só, 142,30, logicamente o ponto de ebulição desse hidrocarboneto mais pesado, que tem o mesmo tipo de força intermolecular, que é o dipolo induzido, que o outro vai ser maior. Ah, mas e se eu tiver hidrocarbonetos, Renner, substâncias que apresentam a mesma massa e o mesmo tipo de força intermolecular? Que é esse caso aqui, gente, a gente apela para quê? Para ramificação. Quanto mais ramificada a molécula for, nesse caso eu trago aí 3 isômeros para você, quanto mais ramificado, mais distante uma molécula fica da outra. A superfície de contato ela é menor. Né? Isso faz com que a gente tenha o que, gente? Uma interação menor entre as moléculas, fica mais fácil de separar, o ponto de ebulição é o que? Menor. Então você pode ver ali ó, que a substância 1 é a que tem o ponto de ebulição maior, porque é a menos ramificada, na verdade é a não ramificada. Quanto mais ramificações a gente tem, mais distante uma molécula fica da outra e automaticamente nós temos pontos de ebulição, o que, gente? Menores. Não esqueça desse detalhe. Trago uma outra diquinha para você de química orgânica agora, que é a parte de oxidação de alcenos. É lógico que reconhecer as funções orgânicas é muito importante na química orgânica, gente. Mas, em termos de oxidação, um resumo rápido para você agora. Olha só, você tem um alceno, lembre-se, você vai quebrar a dupla, vai jogar uma dupla O em cada carbono da dupla e se esse carbono da dupla tiver H, você vai colocar OH. Observe só, né? Nós temos aí na oxidação enérgica, nós temos aí, gente, a ozonólise, que é a primeira situação, que é só jogar a dupla O em cada carbono da dupla. Então você quebra o alceno, joga uma dupla O para cada carbono da dupla. Nós temos a oxidação enérgica, que é simplesmente você quebra o alceno, joga dupla O e onde tem H vira OH. E nós temos ainda a combustão completa, né, gente? Não esqueça que combustão completa de hidrocarboneto sempre forma CO2 e água. Lembrando a galera que o oxigênio é o comburente nas reações de combustão. Tá aqui para você mais uma dica agora de química ambiental, a parte chuva ácida que o Enem gosta muito de cobrar, sempre cobrou bastante chuva ácida e a gente não pode deixar de falar desse problema ambiental que traz a chuva ácida. Nós temos lá a chuva ácida em ambientes poluídos, viu gente? Na ausência de relâmpagos, onde nós temos o CO2, que é um óxido ácido, reagindo com água e formando o ácido carbônico. Essa é uma chuva que não traz prejuízo aí para o meio ambiente, é uma chuva ácida natural. Já numa situação que eu tenho motores a combustão, eu tenho energia, né, escapamentos de automóveis e assim por diante, nós temos lá a produção do NO2, né? Esse NO2, gente, reagindo com a água, um óxido duplo, formando ácido nítrico e ácido nitroso, e aí sim nós temos um grande impacto ambiental nessa chuva. E também temos a situação do ácido sulfúrico, da chuva sulfúrica, nós temos combustão, combustíveis fósseis, erupções vulcânicas que têm liberação de enxofre. E o enxofre entra em combustão e forma SO2. O SO2 reage com mais oxigênio e forma SO3. E o SO3 forma sim, na reação, gente, com água, tanto o ácido sulfuroso quanto o ácido sulfúrico, e isso prejudica demais o meio ambiente e traz todas as consequências, como acidez no solo, prejuízos aquáticos, prejuízos de diminuição de pH em situações diversas que vão realmente complicar principalmente a agricultura. Vamos lá para a última dica então, galera, que envolve energia, né? Eu quero falar um pouquinho para você sobre poder calorífico. E quando a gente fala em poder calorífico, gente, é importante você falar, Renan, mas poder calorífico é a mesma coisa que o ΔH? Gente, quase. Observe só, ó, o poder calorífico de um combustível, por definição, né, corresponde à quantidade de energia liberada por unidade de massa do combustível. Olha só que interessante, né?
Porque, veja bem, por exemplo, se eu falar assim, ó, quilojoule por grama, veja a quantidade de energia liberada por grama, quilojoule por quilograma, pode parecer de qualquer forma. Que mais aparece nas provas é realmente quilojoule por grama. E olha só, eu vou fazer uma conversão aqui só para você ver. Eu vou comparar o etanol com o octano, uma coisa que pode aparecer nessa prova para vocês. Observe só. Eu pego lá, gente, comparando o etanol com o octano, nós temos o ΔH de combustão dos dois, correto? Se eu pegar, galera, a massa molar desses dois, que é em gramas por mol, e pegar esse ΔH e dividir pela massa molar, obviamente a gente consegue descobrir o que aqui, gente? Qual que é o poder calorífico, que é a quantidade de energia liberada por grama do combustível. Olha só que interessante, correto? Muito bem. Se você, por exemplo, agora, gente, a gente sabe, por exemplo, quanto que é a densidade de cada combustível desse, correto? Então você tem lá o etanol com 800 gramas por litro e o octano, que representa a gasolina, né, com 700 gramas por litro. Olha só o que eu vou fazer, eu vou pensar agora, ó, se eu pegar esse poder calorífico, né, junto com a densidade, eu consigo descobrir, converter isso para a quantidade de energia, gente, liberada por litro de combustível. Eu fiz isso nas duas situações na comparação. E você percebe que, obviamente, no caso do octano, nós temos uma liberação de quantidade de energia maior. Se eu pegar, olha só, se eu pegar essa quantidade de energia, cortando as unidades, eu chego em quilojoule por litro. Se eu pegar e dividir a quantidade de energia do octano pela quantidade de energia liberada pela queima, combustão de 1 litro de etanol, eu consigo chegar num valor de 70%. Isso significa o quê, gente? Que a quantidade de energia liberada pelo etanol por litro corresponde a 70% do octano. É por isso que compensa a gente colocar, por exemplo, etanol no nosso carro se ele estiver custando pelo menos 70% do valor do litro da gasolina. Certo, galera? Tá aí para você então essas dicas importantes de química e você continua com ciências da natureza, com biologia na sequência. Um grande abraço para vocês. Fala galera, beleza? Vocês acabaram de ver a aula aí do meu querido amigo Renner de Química e agora vamos lá para Física, tá? Sou o professor João César e eu trouxe para vocês aí umas mega dicas dos assuntos assim que caem demais no Enem nos últimos anos, tá pessoal? E o primeiro assunto que eu vou abrir com vocês é um assunto que ele aparece lá na mecânica, ele aparece lá na termo, ele aparece na eletricidade, que é a ideia, que é o conceito de potência, né? Então, um tema central do Enem é a ideia de energia. Lembrando que o Enem pega muitos temas, né, do nosso dia a dia e a energia é um dos principais temas que toda provinha acaba aparecendo. E sempre quando a gente fala em energia, a gente pode falar a maneira como essa energia aparece, né? Se ela aparece lentamente, se ela aparece rapidamente. E a grandeza que me fala isso é essa grandeza chamada potência, que eu quero bater um papinho com vocês. Então eu coloquei aqui dois exemplozinhos, né? O primeiro é esse aí, você tomando banho, né? O teu chuveiro, a gente fala que ele tem uma potência alta. Por quê, gente? A água só de vir da rua, ela vem fria, só de passar pelo chuveiro ela já desce já pegando fogo. Então o chuveiro não tem muito tempo para esquentar essa água. Então ele fica mandando energia rapidamente. Ele fica mandando energia que nem um louco. Ele tem uma potência alta. Agora, se a gente pegar essa lâmpada incandescente amarela, né? Essa lâmpada aí de 60 watts, de 40 watts, né? Que você acende, parece que está mais escuro do que estava. Essa lâmpada, a hora que ela manda energia, como que ela manda energia? Lentamente, bem devagar. Então ela tem uma potência baixa. Então você percebe que a ideia de potência é exatamente essa. É o fluxo de energia, é a maneira como essa energia é liberada. Por isso que a gente pode falar isso tanto lá na mecânica, né, quando eu tenho, por exemplo, uma usina hidrelétrica, né, que eu estou produzindo energia elétrica e eu posso falar a maneira como essa energia é produzida. Eu posso falar isso em circuitos elétricos, né, que eu tenho energia aparecendo o tempo todo. Quando a corrente elétrica passa pelo gerador, né, o gerador dá energia elétrica. Quando a corrente elétrica passa por um resistor, esse resistor faz aparecer, né, uma energia térmica. Então eu posso falar no fluxo com que aparece isso, tá? Então agora quem sabe, né, a gente lembrou qual que é o conceito de potência, vamos lembrar como que a gente pode calcular essa potência, né? Então a gente acabou de ver que essa potência ela depende da energia que aparece e do tempo para aparecer. Veja, quanto mais energia a minha máquina dá, mais potente ela é, né? E quanto menos tempo ela libera essa energia,
mais potente ela é. Então a gente fala que a potência ela é diretamente proporcional à energia, inversamente ao tempo. É a famosa formulinha do quer pedir, então pet, né? Então, se eu sei a energia que aparece e o tempo que vai levar para aparecer essa energia, eu sei quanto que é essa potência. Dá uma olhadinha aí, gente, na unidade dessa potência. O teu chuveiro tem a potência de 4.000 watts, né? O teu som tem uma potência de 1.000 watts. Então, como potência é energia por tempo, a gente pode falar que potência, que watts, é joules por segundo. Então, quando eu falo que o meu som tem uma potência de 1.000 watts, quer dizer que a cada segundo ele está liberando 1.000 joules. Se o meu chuveiro tem a potência de 4.000 watts, a cada segundo ele está liberando 4.000 joules. É por isso que o chuveiro uma hora ligado, né? O som uma hora ligado, ou o chuveiro uma hora ligado e uma lâmpada uma hora acesa, o chuveiro vai gastar muito mais energia, porque ele libera uma taxa maior, né? Então, assim, grande chance de cair isso com vocês. E quando a gente fala em potência, que é o PET, olha que legal. Se eu multiplicar essa formulinha em CRUS, eu posso chegar numa outra formulinha que é bem conhecida com vocês, que a energia é PT. Energia é potência vezes tempo. Então, se a unidade de energia, gente, é watts, se eu tiver muita potência, eu posso falar em quilowatts, eu posso falar em megawatts, eu posso falar em gigawatts, né? Então, eu posso pôr aqui que a unidade de potência é quilowatts, e de tempo eu posso pegar segundo, minutos, horas, meses, dias. Olha lá, eu coloquei hora para você. Então essa unidadezinha que você está vendo aí, que é o famoso quilowatt-hora, que é uma unidade de energia também, ela aparece muito aonde? Na continha de luz, né? A famosa energia elétrica consumida. Muitas questões o Enem já brincou com isso. Então como que cai isso? Ele te dá uma tabelinha que ele fala a potência dos aparelhos, ele fala quanto tempo que você vai usar, né, no mês cada aparelho desse, ele te dá o valor do quilowatt-hora e ele pede para você falar quanto que vai vir na sua continha de luz. Então eu coloquei um exemplo clássico aqui, ó, né? Vamos pegar a chapinha. Peguei uma chapinha, gente, que ela tem uma potência de 100 watts. Então 100 watts é a potência dela. Como normalmente a gente fala em quilowatts, se eu dividir por 1.000, né, vai ficar 100 por 1.000, 0,1. Então a potência dessa chapinha é de 0,1 quilowatts, né? E eu coloquei aqui que você vai fazer 3 chapinhas por semana, né? Cada chapinha de meia hora. Então quer dizer, se você está fazendo 3 por semana, cada chapinha ali de meia hora, né, seria 1h30 por semana. 1h30 por semana quer dizer que a gente vai ter no mês 6 horas. Então 6 horas é o que você vai fazer. Se a gente calcular a energia consumida, né? Energia é PT, é potência vezes tempo, então vai ser 0,1 vezes 6, ou seja, 0,6 kWh. Essa foi a energia que você ali, né, consumiu no mês. Professor, isso aí é caro ou é barato? Depende do valor do quilowatt-hora, né, gente? Se a gente pegar aqui um valor médio aí do quilowatt-hora como sendo de 90 centavos, né? Então, se eu tiver 0,6 kWh, né, você vai gastar X. Multiplicando em CRUS, né? Aquela coisa que os químicos adoram fazer, multiplicar em CRUS. Olha lá, gente, 54 centavos por mês é o que você vai gastar com a sua chapinha. Então percebe? Se você sabe a potência de cada aparelho da sua casa e quanto tempo que você usa ele por mês, você sabe o tanto que você consome, tá bom? Então fica atentaço a essa dica aí, dessa parte de energia, essa parte de potência que costuma aparecer muito, tá? Agora, a outra coisinha que eu quero falar para você, gente, é uma dica lá no universo da ondulatória, né, que é um tema também que cai demais, né, que é o tema de ondas e os fenômenos que ondas fazem, os fenômenos ondulatórios, tá? Eu quero lembrar vocês, gente, que quando eu tenho uma onda, né, uma onda é uma energia que se propaga e a velocidade com que essa onda se propaga, a velocidade com que essa energia se propaga, você pode calcular pelo famoso V igual a lambda vezes F. A velocidade é o comprimento de onda vezes a frequência, né? Essa equação, gente, ela é tão importante que ela é chamada de equação fundamental da ondulatória, né? Então, você acha que ela é importante? Ela é chamada de fundamental, né? Então, assim, eu vou te falar que a cada 10 exercícios de ondas que aparece, uns 8 seguramente você mata só de saber o V igual a lambda vezes F, tá? Mas eu quero te falar uma coisa que o Enem também gosta muito de comentar, que é o seguinte:
um tipo de onda especial que, se eu pegar uma carga elétrica e vibrar essa carga elétrica, né, ela produz uma onda que a gente chama de onda eletromagnética. É uma onda que tem uma perturbação elétrica e uma perturbação magnética. E essa onda, ela pode ter várias frequências, né? Várias frequências. Se ela estiver dentro de uma certa faixa de frequência, o nosso olho consegue perceber essa onda, né? Consegue captar essa onda, que é o famoso espectro de luz visível, começando ali do vermelho, indo até ali, né, o violeta. Mas tem uma onda que tem uma frequência ali um pouquinho mais baixa que o vermelho, que é o famoso infravermelho, que são as famosas ondas de calor. São as ondas ali que os corpos estão emitindo, mas a gente não consegue perceber. A gente não consegue ver, nossa retina não consegue captar, né? Mas essas ondas estão sendo emitidas ali o tempo todo. O Enem gosta muito de falar sobre essas ondas, porque dá pra gente fazer muitas coisas legais com essas ondas que são chamadas ondas de calor, né? Uma coisa ali que a gente pode ver é o seguinte, um dos processos de transmissão de calor é a famosa irradiação. Você lembra então que uma carguinha, ela vibra, ao vibrar, porque ela tem uma certa temperatura, ela emite essa onda eletromagnética. Ela emite essa onda no espectro do infravermelho. Essa onda, né, um outro corpo ao receber essa onda, ele vai esquentar, tá? E aí no nosso dia a dia, tem uma aplicação bacana disso, né? Por exemplo, os termômetros que você coloca lá na frente da testa, né, os famosos termômetros ali digitais, né? A gente é formado por moléculas e essas moléculas, essas partículas, elas estão emitindo ondas eletromagnéticas e elas emitem, né, nessa faixa do infravermelho. Quer dizer, se você conseguir captar essa onda, né, você sabe a frequência que chega aqui, a frequência que chega aqui é a frequência que ela foi emitida. Então você consegue saber qual é a temperatura que está esse corpo, né? Foi questão também do vestibular da Unesp de um tempinho atrás, né, falando sobre isso, e o Enem tem várias questões que brincam com essa questão do infravermelho, que são essas famosas ondas de calor, tá? E só para a gente terminar a nossa mega dica, pessoal, quando eu falo em transmissão de calor, além da irradiação, né, que a gente manda dessa maneira, eu tenho mais dois processos, né? O primeiro é a condução. Como é que é a condução? É aquele que o calor vai sendo conduzido molécula por molécula. Então, a hora que eu pego, por exemplo, uma barra de ferro, se eu esquentar a pontinha dela aqui, né, esse calor vai sendo conduzido de uma molécula para outra. Esse é o processo da condução, que acontece principalmente nos sólidos. Teve um cara chamado Joseph Baptiste Fourier, e o Fourier, ele estudou esse processo da condução, e ele tem uma lei, que é a lei de Fourier, que já teve questão, que brincava ali um pouquinho com essa lei, que eu estou mostrando para vocês, só que tem uma parte dela que é a parte mais importante que eu queria falar. Quando o calor vai sendo conduzido de molécula por molécula, né, como que eu posso calcular essa condução? Como que eu posso medir esse fluxo? Então esse fluxo ele depende de algumas coisas. Ele depende da área dessa minha barra. Quanto maior a área, né, mais calor passa. Ele depende da diferença de temperatura, né, que está entre esses dois pontos. Ele depende da espessura, que é o tanto que o meu calor vai andar. E olha ali que legal. Tem um cara ali chamado condutividade térmica. Essa condutividade térmica, gente, é uma grandeza que me fala o tanto que aquele material conduz calor facilmente ou não. Se o material tiver uma condutividade térmica alta, ele conduz calor facilmente, ele é um bom condutor. Se ele tiver uma condutividade térmica pequena, baixa, ele é um isolante térmico, ele conduz calor de maneira bem lenta. E isso está ligado com o que? Essa condutividade térmica? Com sensações térmicas. Olha que legal. Você abre a sua geladeira. Tem uma lata de refrigerante e uma garrafa de refrigerante. A lata de alumínio e a garrafa é de vidro. Já foi questão do Enem isso também. A hora que você pega as duas, você tem a impressão de que a lata ela está mais fria do que a garrafa. Mas ela está mais fria, né? Se a lata e a garrafa estavam na geladeira, elas estão em equilíbrio térmico com a geladeira, elas estão com a mesma temperatura. Mas a hora que eu pego, né, eu estou mais quente do que a lata e que a garrafa. Então o calor vai de mim para eles. O alumínio tem uma condutividade térmica alta, então ele rouba calor rapidamente.
então eu tenho a impressão de que está mais frio. O vidro tem uma condutividade térmica mais baixa, então ele rouba calor mais lentamente. Eu não sinto tanto isso. Então lembra que essa condutividade térmica, ela tem a ver também com sensações térmicas, que pode te enganar. Você pode achar que está mais frio ou está mais quente, mas na verdade a temperatura é a mesma, tá? E o último processo que tem é o processo da convecção, né? Que quando você pega e normalmente em fluidos, quando você esquenta um fluido, você esquenta, ele aumenta o seu volume, ele fica menos denso, e lembrando que o menos denso sobe e o mais denso desce, né? Esse processo de convecção, o exemplo clássico que nós temos disso, né, gente, é a tal da geladeira. Na geladeira você tem lá o freezer jogando lá um ar frio. Esse ar mais denso desce, o menos denso sobe. Mais denso desce, o menos denso sobe. Com isso você vê lá as famosas correntes de convecção que vai ali esfriando a geladeira inteira, né? Ou quando você tem, por exemplo, uma panela que você vai esquentar água, essas correntes de convecção vai esquentando toda a água. Belezinha? Essas são as dicas para vocês aí agora, né? Fique agora com a biologia, tá bom, pessoal? Um beijo, bom Enem para vocês. Olá, irmãozinho e irmãzinha, tudo bem com vocês? Vamos finalizar nossas dicas das ciências da natureza? Querido irmão, querida irmã, gostaria de te perguntar uma coisa. Você já montou uma estratégia para fazer essa prova do Enem? Parece estranho o que eu estou te perguntando, né? Mas você sabia que as questões do Enem terão pontuação diferentes? Como assim? Não se ligou? Quais são as questões que você vai fazer de ciências da natureza que vão te dar mais pontuação? São as questões mais fáceis. Quais são as questões que te darão menor pontuação? As questões mais difíceis. Então olha a dica que eu vou te dar. Na hora que você começar na prova do Enem a fazer a prova, então apareceu para você a primeira questão. Você vai ler essa questão e se você perceber que você domina o assunto, você lembra desse assunto, tá tranquilo? Faz a questão. Coloca lá um círculo para marcar que você já fez essa questão. Aí você vai para uma próxima questão. A outra questão você leu, você lembra de alguma coisa, mas você está em dúvida entre 2 ou 3 alternativas. Vai nessa questão, não fica perdendo tempo. Põe uma interrogação do lado dela e deixa para depois. Vai para outra questão. Se você ler essa questão, perceber que você não domina o assunto que está ali, possivelmente, é uma questão que vai fazer com que você perca tempo e talvez seja uma questão difícil, em que você vai ter uma pontuação menor. Você está entendendo a estratégia que eu estou tentando te passar? Você, na primeira passada que você der nessa prova de ciências da natureza, vai atrás das questões que você sabe, que você domina. Possivelmente são as questões que vão te dar mais ponto. De repente você fica perdendo um tempo enorme num texto gigante com uma coisa que você não domina. O que vai acontecer? Lá no finalzinho da prova, talvez você tenha que chutar por falta de tempo uma questão que é fácil, que os outros acertariam. Então pensa, 2 candidatos que acertaram o mesmo número de questão não necessariamente terão a mesma pontuação. Então pensa nessa estratégia. Encontrei a questão. Tá de boa? Eu faço. Encontrei a questão, tô entre 2 ou 3, põe uma interrogação, deixa para voltar depois. Encontrei uma questão, não sei, acho que nem isso eu aprendi. Pula essa questão. Então na primeira passada, você fez todas que você sabe. Na segunda passada da prova, o que você vai fazer? Você vai atrás das questões onde você colocou interrogação. Possivelmente são as questões de nível intermediário que te darão a pontuação intermediária. E se tiver que chutar, meu amigo, chuta aquelas questões que você colocou o xizinho, que você não domina nada. Pelo menos você está chutando aquilo que vai te dar menos pontuação. Você não perde, por falta de tempo, as questões que te darão mais ponto. Pensa nisso. Agora eu gostaria de apresentar para você, querido irmãozinho, querida irmãzinha, o Enem, desde quando ele surgiu como essa prova, nunca deixou de cair na prova do Enem essa habilidade que está aí representada para você. Nunca deixou de cair. E vai ter nessa prova que você vai fazer. Relacionar informações apresentando diferentes formas de linguagens. O que essas diferentes formas de linguagem que ele está falando? Através de tabela, textos, através de linguagens simbólicas. Deixa eu te dar uma noção a respeito disso. Olha, algumas coisas que eu tirei de provas anteriores do Enem. Olha o que foi apresentado para você. Um quadro.
aonde apresenta aí as 3 células do sangue, né? Hemácias, glóbulos brancos, leucócitos e plaquetas, e está apresentando para você a quantidade esperada normal. E 3 pacientes. O que eu devo fazer? Quando cair essa forma de linguagem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é estudar isso aí. Você vai pegar essa tabela e vai estudar antes de ir para as alternativas. Você repara, compara o paciente com o quadro que a gente considera normal, vai verificando. Você percebe que esse paciente, ele tem um baixo número de plaquetas. Agora é com você, irmão. Se tem um baixo número de plaquetas, o que ele pode desenvolver? Quadros de hemorragia, porque nós sabemos que as plaquetas são importantes para o quê? A coagulação sanguínea. Tá vendo essa forma de linguagem? Foi na forma de um quadro. Tem outras. Olha essa aqui, a outra questão que já caiu no Enem. Um mapa, para você mostrar o teu entendimento a respeito de um mapa. A primeira coisa quando se tem essa linguagem e existe uma legenda, a primeira coisa que você faz é olhar essa legenda. Não faça mais nada antes de olhar a legenda. Do que se trata? Está mostrando para você a distribuição da malária pelo mundo. Você percebe aí nas áreas que tem mais malária, que eu destaquei para você, são as áreas tropicais do nosso planeta. Por quê? Nós sabemos que o mosquitinho, Anopheles, ele é necessário ter grande quantidade de água, uma precipitação elevada e temperaturas altas. Nós sabemos que a malária, ela é uma pandemia. Agora vai um puxão de orelha para você, irmãozinho. Você não pode ir no instinto. Não é porque você identificou uma coisa que você sabe que é isso que ele está te perguntando. Essa questão foi uma arapuca no Enem. Essa faixa que eu grifei para você é uma faixa que mostra a distribuição de malária. A malária, como tem várias regiões diferentes do planeta, é uma pandemia. Mas olha a pergunta sacana que ele fez. Considerando apenas o Brasil. Mudou. Não é o que você está pensando. É para considerar somente o Brasil. Às vezes a tua cabeça está num ritmo alucinante para terminar a prova, para não perder tempo, que você acaba criando uma pergunta que ele não fez. Ele não está perguntando o mundo inteiro, considerando o Brasil. Olha lá o círculo que eu fiz para você. A malária ela é o quê? Ela é uma endemia. É um número mais ou menos de constante de pessoas com malária no Brasil, considerando a região norte do nosso país. Cuidado, veja o que ele perguntou. Não é o que você está pensando, é o que ele perguntou. Olha outra forma de linguagem, através de uma imagem. Ele coloca para você 2 folhas, uma dobrada, a outra não. Você vê que comprimento por largura é o mesmo, mas ele pergunta, qual vai ter maior superfície de contato, irmão? Aonde que eu tenho maior absorção? Se caso fosse relacionar com as microvelocidades do nosso intestino? Na folha dobrada. Apesar o comprimento por largura ser o mesmo, ela tem uma superfície de contato maior. Aonde eu vou ter uma absorção maior de nutrientes, como acontece nas células do nosso intestino. A linguagem foi uma imagem. Olha a outra forma, uma tabela. Se deu uma tabela de um quadro, marca nesse quadro, antes de olhar as alternativas, os pontos importantes. Lá em cima está dizendo para você uma coisa, na linha de baixo está dizendo para você uma outra coisa. Olha a importância de você trabalhar devagar essas formas de linguagem. Olha uma outra forma, uma tirinha. Olha o Garfield aí. Passa uma tirinha para você, perguntando, segundo a tirinha, o personagem pode ter problemas do quê? Ele fala de obesidade. A obesidade pode ser um pré-requisito para o desenvolvimento do quê? De diabetes. Então, muita calma. Você se preparou? Não deixa que a ansiedade, o nervosismo, jogue por água abaixo todo o esforço que você teve esse ano. Ok? Desenvolva uma estratégia antes de chegar nessa prova. Vá com calma, respire. Como se diz, força, foco e fé. Vai lá, meu amigo. Você consegue. Um grande abraço para vocês.